Boa noite, comunidade do Pari. É um privilégio estarmos juntos para louvarmos ao Senhor e orarmos e meditarmos na Sua palavra. Como é bom Deus nos dar esse momento, uma pausa, durante a semana. E a gente poder juntos voltarmos nossos pensamentos para a palavra, podemos olhar para o nosso culto online e apesar das distâncias, nós estamos conectados, estamos próximos uns aos outros. Eu quero convidar você para que você entre no nosso chat. Coloque aqui o seu pedido de oração, sua gratidão a Deus. Vamos compartilhar uns com os outros, as nossas alegrias, os nossos temores, os nossos pedidos, as nossas necessidades. Eu espero que, através do Espírito Santo e através do milagre das palavras, a palavra do Senhor possa chegar até você e possa trazer esperança, paz, conforto, consolo, nesses momentos que estamos enfrentando tão difíceis. Eu quero convidá-lo, por favor, para que você curve a sua fronte. Nós iremos abrir a palavra nesse momento e vamos colocar ao nosso Deus a nossa necessidade da presença do Espírito Santo em nossa mente, para que nós possamos, iluminados por Ele, compreender mais uma vez o que Ele tem para dizer para nós. Por favor, curve a sua fronte. Bondoso Deus que estás nos céus, voltamos nossos olhos para o dia que se finda e só podemos lhes dizer muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado por tua presença em nosso coração, fazendo com que através dos milagres da criação nós possamos respirar, nós possamos viver e possamos honrar o teu nome. Ó Deus, nós também colocamos as nossas vidas e as nossas famílias em tuas mãos. Senhor, a gente olha para as redes sociais, nós olhamos para nossas conexões, quando colocamos o nosso grupo em oração. E a gente está lendo, a gente está ouvindo que os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que vivem próximos da gente estão enfrentando grandes problemas. Há muitas pessoas nos hospitais, há pessoas que estão em casa tomando os remédios, as pessoas estão, muitas delas, aflitas, ansiosas, porque a gente olha para os números, ó Deus, e os números da pandemia no mundo nos assustam. Mas nesse instante, queremos nos colocar nas tuas mãos, para que o Senhor traga para nós paz, confiança em Ti e a certeza que acima de todas as coisas e acima das circunstâncias pelas quais estamos vivendo, nós temos um Deus, Senhor dos céus e da terra, que está no controle de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe neste momento, ao abrirmos a Tua palavra, oramos em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi como texto, nesta noite, o Salmo 46. Eu queria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia, para que juntos nós pudéssemos relembrar alguns desses versos. Eu gosto de olhar para a palavra, e o que me encanta é que você pega um texto conhecido, que muitas vezes você já o leu várias vezes, e você volta os seus olhos a ele, e ele, através da presença do Espírito de Deus, iluminando a sua mente e a minha, ele faz com que as palavras se renovem, e a cada dia elas sejam muito atuais nos momentos que estamos vivendo. Esse salmo, ele é fantástico, porque ele guiou, através do que escreveu o Davi no passado, ele guiou o nosso povo no passado. Ele também nos revela em algumas frases o futuro, mas ele é muito presente e ele fala para a minha vida e para a sua nesse instante, porque o salmista inicia assim a sua poesia. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é auxílio sempre presente na adversidade. Este texto, ele foi chamado o Salmo de Lutero, porque na reforma, esse grande reformador, ele se inspirou nesses salmos para escrever um livro, um hino fantástico, Castelo Forte. E esse hino foi o tema da reforma protestante. Nos momentos de mais de dificuldades daqueles
homens do Senhor, eles voltaram seus olhos para esse salmo. E esse hino com o salmo foi a base de toda a pregação e de vida desses reformadores. É interessante que Ellen White afirma que esse salmo, ele será cantado pelos remidos nos últimos dias de livramento antes da volta de Jesus Cristo. E ela diz que teve uma visão sobre o povo de Deus. E o povo de Deus estava caminhando. O rosto das pessoas, antes tão pálidos, ansiosos e decompostos, agora resplandeciam, diz ela, de admiração, fé e amor. E um pouquinho antes da volta de Jesus Cristo, a voz do povo ergue-se em cântico triunfal e eles começaram a cantar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Está escrito isso no Grande Conflito, na página 639. O Salmo 46 merece a nossa atenção. A sua mensagem sustentou o povo de Deus no passado, sustentará o povo do Senhor no futuro e pode ser um forte apoio ao enfrentarmos nossos desafios no presente. E é interessante que o livro de Salmos é um livro de hinos. E esse hino do Salmo 46, Ellen White diz no livro Profetas e Reis, que foi escrito por Davi. Porque se você procurar nos comentários uma discussão, alguns dizem que foi o profeta Ezequias, o rei Ezequias, outros dizem que foram outros nomes, mas Ellen White diz que foi Davi que escreveu esses salmos. Por isso, eu creio que realmente a percepção de Davi está em meio a cada frase, em cada versículo, num todo desses salmos. E esse salmos ele é dividido em 3 estrofes. E cada parte dessas estrofes, existe aqui a palavra selá, ou a palavra pausa em algumas traduções da Bíblia. E através dessas estrofes, você consegue construir o pensamento de Davi em relação a Deus. Queridos, em alguns momentos da vida, eu olho para o que Davi escreveu sobre Deus, eu tenho um ciúme santo dele. A percepção que esse homem tinha de Deus, a maneira como que ele conseguia ver esse maravilhoso Criador em sua vida, o seu relacionamento com Ele, a sua conexão com Deus. Eu às vezes fico olhando para os textos e me pergunto, será que eu consigo ter 10, 20% da percepção de Deus que Davi tinha e que fez escrever textos tão lindos como esse do Salmo 46? Volte novamente os seus olhos aqui. Eu convido a você para que possamos ler a primeira estrofe dos Salmos. Verso 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É um auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Que texto! Você hoje teve momentos de ansiedade. Alguma notícia hoje produziu medo e incertezas em você? Se você viveu momentos como esse hoje, por favor, peça a Deus que Ele te dê agora paz. Sentado talvez aí no seu sofá, numa cadeira da cozinha, no seu quarto. Que Deus produza em você, através desse texto, a certeza de que acima de todas as coisas nós temos um Deus, Senhor dos céus e da terra. E que Ele está ao meu lado e ao seu. Ele diz, não temas, mesmo que a terra estremeça. Sabem, queridos, é muito bom você olhar para o texto e ver que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Há alguns momentos que você e eu precisamos de um abrigo. É como se você, num dia de sol muito forte e de muito calor, você chegasse embaixo de uma árvore e pudesse desfrutar ali da brisa suave de um vento embaixo de uma árvore num dia de sol muito quente. Esse Deus, Ele diz através de Davi, eu sou o teu refúgio.
Você tem passado momentos de dificuldade? Em alguns momentos o seu coração tem estremecido pelas notícias, e só notícias más, ruins, que a gente ouve durante o dia, durante a semana. Ele diz: eu sou o seu refúgio, chegue pertinho de mim. Quando Jesus esteve aqui nesta terra, ele disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, eu serei o seu refúgio, eu poderei colocar você no meu colo, eu poderei trazer para você descanso e paz. Nesta noite, abra teu coração para Deus. Diga: Senhor, por favor, traga essa paz. Se eu estou perdendo a minha fé, a minha confiança em Ti, faça com que eu possa sentir a Sua mão poderosa sobre minha vida, sobre minha cabeça, amenizando o meu coração, porque eu quero sentir que o Senhor é aquele que está presente em todos os momentos de minha vida, em todas as circunstâncias, tanto felizes como tristes. É interessante que o texto continua dizendo: Deus, além de ser um refúgio, Deus, além de ser a fortaleza, além de ser o nosso abrigo, Deus é a nossa fortaleza. Você consegue ver Deus como nossa fortaleza? O que Davi queria dizer com isso? Davi queria dizer o seguinte: que é em Deus que você vai encontrar forças para lidar com seus medos. E é por isso que Jesus veio aqui na terra, e em João 14, 27, ele diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E ele traz você para pertinho dele, e ele, como fortaleza, ele faz com que você tenha coragem para enfrentar, tenha forças para lutar, possa levantar a sua cabeça para encarar os problemas que muitas vezes são, aos nossos olhos, insolúveis, invencíveis. Mas para Deus, Ele diz aqui, como refúgio e fortaleza, você pode descansar nele. E é por isso que o salmista continua dizendo: auxílio sempre presente na adversidade. Sabe, uma das grandes perguntas que sempre estou ouvindo nesses meses de pandemia é a pergunta: onde está Deus? Porque vemos ou não ouvimos a voz de Deus. Porque aparentemente não estamos vendo Deus agindo. Sabem, queridos, olhando com os nossos olhos pela fé, para o que comemoramos e relembramos nessa Semana Santa, nesses últimos dias, eu costumo pensar que Deus está no mesmo lugar aonde Ele esteve no passado, olhando para o sofrimento do seu filho. Ele olha para você e para mim mesmo. Tenho certeza que no coração de Deus há tristeza, mas ao mesmo tempo não é um Deus que fica ali no seu trono, olhando para o ser humano e dizendo: olha, eu estou vendo o seu sofrimento, é consequência do pecado, são escolhas de vocês, mas o Deus, o meu Deus, o Deus do Salmo 46, ele diz para mim mesmo e para você: eu sou um auxílio sempre presente na sua adversidade. No tempo de angústia eu estou ao teu lado. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. E, queridos, estamos vendo muitas famílias sendo despedaçadas, destroçadas pela morte, pela tristeza, pela dor, pela solidão. Mas Deus diz aqui que mesmo nesses momentos, Ele estará conosco, nos trazendo esperança de um novo amanhã. Será que eu creio nisso? Eu quero convidar você para que você abra
e folhei a Bíblia um pouquinho mais à frente. O profeta Isaías falando sobre esse Deus presente. Veja o que ele escreveu aqui em Isaías no capítulo 55, verso 6. Ele diz assim: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Eu gosto demais dessa expressão, clamem por Ele enquanto está perto. Eu não sei se você, Saul, está acompanhando o nosso culto desta noite. Na segunda-feira, quando conversamos, eu confesso para você que eu demorei muito para dormir. Ouvindo algumas frases, teus sentimentos, tua tristeza, tua angústia, porque um pedacinho de sua vida ali em Ribeirão Preto está entre a vida e a morte. Eu fiquei pensando você orando por sua irmã gêmea, a Sandra. E quando você me disse assim, pastor, ao vê-la sofrendo, parece que eu estou sofrendo. E se ela descansar, eu vou perder parte da minha vida. Eu confesso para você que naquele momento as minhas palavras ficaram como que limitadas demais para expressar aquilo que eu gostaria de falar para você. Mas que você olhe para esse texto e tenha plena certeza que esse Deus maravilhoso, que quando eu clamo está pertinho de mim, Saul, Ele está pertinho de você nesse momento, para te trazer esperança, te trazer confiança e saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o texto continua dizendo: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Que coisa impressionante é ver como que na poesia hebraica, Davi, ele parece que brinca com as letras, mas ele traz pensamentos profundos. Ele diz assim, olha, por isso não temeremos. Mais uma vez, o cristão ouve essa frase dentro da palavra. Parece que Deus sabia do nosso ciclo de vida, dos séculos e séculos de existência desse planeta. E Ele deixa uma das grandes mensagens da Bíblia: não temas, não temas, não temas. E Davi vem agora e diz assim para você e para mim: por isso não temeremos, ainda que a terra trema. Ele mexe com o imutável, ele diz: mesmo que a terra trema, mesmo que os montes afundem no coração do mar. Além da terra, ele traz a inquietude. Uma das maiores temores do ser humano é quando você está em alto mar, em meio às tempestades. E ele diz, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, você tem um Deus que é o seu refúgio e a sua fortaleza. Sabe qual é a grande lição que eu extraio desses 3 primeiros versos? A grande lição que eu tiro daqui, queridos, é que em meio à calamidade, nada pode destruir aquele que está nas mãos de Deus. Você pode crer nisso? Não se esqueça dessa frase, que é uma das grandes lições dos primeiros 3 versos do Salmo 46. Em meio à calamidade, nada pode destruir aquele que está nas mãos de Deus. E o texto continua, e aqui diz o seguinte: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar aonde habita o Altíssimo. Deus nela está, ela não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Vejam como que Davi agora, ele sai, ele tira os olhos de um conflito que estava acontecendo entre Israel, o povo hebreu e a Síria. E ele diz assim, olhem agora para Jerusalém. Ele diz assim, há um rio cujas canais alegram a cidade de Deus. Essa frase, ela tem 2 sentidos. O primeiro é um sentido literal, o outro é um sentido futurista.
Porque Davi, ele olhava para Jerusalém, aquela Jerusalém que ele havia conquistado no Monte Sião, mas também ele olhava para Jerusalém que ele aguardava, Jerusalém que Deus estava prometendo, que seria a cidade aonde ele, com toda o seu povo, iriam morar para todo sempre. E ele diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Qual era o rio que cortava a cidade de Jerusalém? Qual era? É interessante, queridos, que naqueles dias, as grandes cidades do mundo, elas eram construídas ao redor ou em meio ao rio. Cairo, por exemplo, tinha o Nilo. Bagdá, Tigre. Roma, Tibre. Babilônia, Eufrates. Cada cidade tinha o seu rio. Por quê? Porque o rio naqueles dias e até hoje é símbolo de vida. E aquelas cidades que tinham as suas muralhas, aquelas cidades que tinham as suas lutas, as suas grandes batalhas, elas confiavam em sua sobrevivência no rio. Se elas fossem sitiadas, por exemplo, elas poderiam fechar as suas portas e ficariam ali anos e anos e anos, o rio produzindo alimento, o rio, através da água, trazendo vida para as pessoas. E eles tinham, na centralidade da cidade, em relação à sobrevivência, aos movimentos de comércio e assim por diante, implantações, elas tinham os rios. Mas eu te pergunto, mais uma vez, qual era o rio que cruzava a cidade de Jerusalém? Jerusalém não tinha rio. E foi intencionalmente isso motivado por Deus na construção dessa cidade. Sabe por quê? Porque Deus não queria que o seu povo tivesse com os olhos voltados para a sua sobrevivência um rio. Ele queria que o seu povo tivesse Ele mesmo, Deus, como centro de sua sobrevivência e de suas vidas. Sabem, queridos, é interessante que a cidade de Jerusalém, ela não passaria sede de água natural se ela fosse sitiada. No passado, Deus chamara Ezequias. Ezequias construiu um aqueduto subterrâneo. E ele tirou água ali da região de Hebrom e trouxe pelo subterrâneo. E essa água chegava até o poço de Siló. E Jerusalém era sustentada pela água que saía ali do poço de Siló. Mas não havia um rio, um grande rio. E Deus queria dizer o seguinte: olha, se vocês precisarem de água, eu serei a água da vida, a água que aquele que beber jamais terá sede. Lembram dessa expressão, São João 6? Jesus dizendo: olha, vocês estão buscando a água, eu sou a água da vida, e quem beber desta água jamais terá sede. Queridos, o texto continua dizendo: Jerusalém, o santo lugar aonde habita o Altíssimo. Eu gosto demais dessa expressão, o Altíssimo. Ela aparece no Velho Testamento pela primeira vez quando Ana estava pedindo ali por seu filho Samuel. Ela chama Deus Altíssimo. Eu gosto de olhar para esse nome de Deus Altíssimo. Passa para mim, na minha mente, grandeza. Revela para mim mesmo que acima de qualquer coisa desse mundo ou das obras criadas, nós temos um Deus Altíssimo que está acima de qualquer coisa. E isso me traz segurança. Ao estar vindo para cá, para a igreja do Pari, agora à noite, e a escuridão tomou conta das ruas, sozinho ali no carro, eu me lembrei do texto que havia estudado para comentar com você nesta noite. Eu falei: Senhor, não estou sozinho. Acima de uma grande cidade como São Paulo, eu tenho o Senhor que está acima dela. E através desse contexto, através dessa percepção, eu não preciso temer,
porque o Senhor controla a cidade de São Paulo, o Senhor controla o nosso país, o Senhor controla esse mundo, o Senhor controla todo o universo, porque o Senhor é um Deus altíssimo. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. Se você aí está hoje se sentindo sozinho e impotente diante das circunstâncias, por favor, volte aos seus olhos para esse Deus que é altíssimo, para que esse Deus que é grandioso, diz aqui o salmista Davi. Deus nela está, ela não será abalada. Ao mesmo tempo que ele diz assim, Deus é um Deus altíssimo, Deus está acima da nossa capital, Jerusalém. O que ele diz aqui no texto? Ele habita na cidade, por isso ela não será abalada. Ele continua dizendo, Deus vem em seu auxílio, no verso 5, vejam a segunda parte, desde o romper da manhã. Esse Deus altíssimo, na teologia nós chamamos de um Deus transcendente que está acima de qualquer coisa, é um Deus imanente, um Deus que desce, um Deus que te abraça, e aqui diz assim, um Deus que vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Que Deus maravilhoso. Eu gosto demais, queridos, de um texto que nós o encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 3. Veja aqui um texto que ele parece que amplia o pensamento de Davi, mas um texto que revela uma realidade, o encontro de Deus com Moisés no deserto. Êxodo capítulo 3, verso 7 diz assim, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Um Deus altíssimo, mas um Deus que desce, que vem em meu auxílio, diz o salmista. Um Deus que chegou para Moisés no meio do deserto, e aquele homem achando que estava escondido de tudo e de todos, que estava sozinho, em completo isolamento. Deus diz assim, Moisés, eu estou te ouvindo. Moisés, eu estou te vendo. Moisés, eu sei do que você está passando. Por isso eu desci, para que você pudesse subir. Queridos, Jesus Cristo desceu e veio em meu auxílio e ao seu, para que você e eu pudéssemos sonhar com essa cidade de Deus, não com a Jerusalém, aqui da terra, que foi construída sem um rio, mas a nova Jerusalém, como diz Apocalipse 21, a Jerusalém que dela sairá um rio que vai cortar toda a cidade. Esse rio sai do trono de Deus, para que você e eu, ao beber dessa água, possamos ter vida e vida para sempre. Você crê nesse Deus maravilhoso? Você está bebendo dessa água que traz para você vida e vida eterna. Queridos, eu olho para esse texto, eu olho para minha família. Será que a minha pequena Jerusalém, aqui dentro de São Paulo, a minha família, ela está sendo sustentada por Deus? Será que nós estamos bebendo em nossa casa dessa água que trará para a gente cura física e cura espiritual e eternidade? Será que nós estamos aproveitando, queridos, esse momento para que a gente possa centralizar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa vida nesse Deus? Nada, nada pode destruir uma família que está nas mãos de Deus. Ela jamais será abalada, diz aqui o texto,
porque Deus estará nela. Queridos pais, que responsabilidade. Eu sei das suas lutas, eu também as tenho na minha casa. Mas, queridos, precisamos fazer com que dentro de nosso lar seja um lugar santo, onde o Altíssimo, diz o texto aqui no verso 4, possa habitar. Como está o nosso culto familiar? Você tem conseguido abrir a Bíblia e estudar os temas da lição da escola sabatina com seus filhos? Você tem conseguido chegar no pôr do sol de sexta-feira e sentar ao lado de sua família para adorar ao Senhor e beber dessa água? E fazer com que a nossa sobrevivência não esteja voltado para ações humanas que são superlimitadas. Que a nossa sobrevivência não seja só voltada para a ciência, que tem o seu valor, mas também tem os seus limites. Estamos vendo os óbitos por todo o mundo. Reflete para mim e para você mesmo que a capacidade humana é incrível, mas tem seus limites. E eu olho para esse texto, e esse texto transcende. E ele chega para mim mesmo e para você nesta noite e diz assim: meus filhos, querem sobreviver, querem afastar a ansiedade e o medo, porque o medo, queridos, no contexto cristão, é a falta de fé, é a falta de confiança, é a falta de presença desse Deus. Eu gostaria que depois você voltasse os seus olhos aqui e você repensasse e você tentasse você mesmo achar lições para a sua vida, conceitos para a gente poder viver melhor, mesmo nesses momentos mais cruéis do mundo que estamos passando. Eu já passei por crises, eu já tive incertezas, eu já passei por ansiedades, mas sempre foram passageiras. Nós estamos desde o dia 11 de março de 2020, numa sequência diária de lutas, de batalhas, de perdas, de vitórias, de choro, de alegria. E essas emoções vão tomando conta de nossa vida. Parece que vão minando a nossa mente. Nós vamos ficando mais insensíveis porque a gente tem medo de sofrer. A gente vai ficando mais temeroso porque a morte, ela parece que ronda, está do teu lado a cada instante. Parece que a tristeza e a alegria, a gente se encontra com eles em momentos quase que simultâneos. Você chora e você se alegra em questão de horas, em questão de minutos. O texto bíblico diz que nada pode abalar uma família que está fortalecida pelas mãos de Deus. No final dos Salmos, Davi vem e diz assim: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. Aquietai-vos, diz ele, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que coisa fantástica. Vejam aqui dentro do texto, dentro desse cântico, ele diz assim: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras e até os confins da terra. O que ele queria dizer com isso? Você já parou para pensar? Ele queria dizer o seguinte, queridos, que a lembrança é a voz da gratidão. Por isso ele diz assim: lembrem-se, olhem ao redor,
Vejam as obras do Senhor na sua vida, sejam gratos a Ele. Pare um pouquinho e pense o que Deus fez por você nesse dia. A cada segundo, a cada minuto, a obra de Deus na assinatura do projeto humano, com a minha respiração, com a minha vida e com a sua. Nós precisamos nos unir um pouquinho e esquecer um pouco as circunstâncias, os problemas, e olharmos para o passado e vermos como Deus tem conduzido a sua vida e a conduziu até aqui, como Deus conduziu a sua família e tem conduzido até aqui. Em todos os momentos, Deus ao nosso lado, em todos os momentos, nos momentos de provas, nos momentos de alegria, sempre Deus em nossa presença. Eu desafio você para que você crie na sua vida, aí na sua casa, crie momentos para que você possa abrir o livro de memórias com a sua família nesses momentos difíceis. Vejam o que esse livro de memórias produz na nossa mente. Eu gosto demais de estudar o livro de Lamentações, mesmo sendo esse profeta Jeremias um homem de lamentações. No capítulo 3 de Lamentações, ele escreve muita coisa triste, mas de repente parece que ele tem um lampejo aqui do Espírito de Deus, e veja o que ele fala, Lamentações no capítulo 3, no verso 21, vejam o que diz o texto bíblico, aqui diz assim, eu vou ler a partir do verso 20, ele diz assim, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Vejam que coisa fantástica, ele diz assim, olha, todavia eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Ele olhava para o passado, via como Deus havia cuidado dele até aquele momento, e ele diz assim, o cuidado de Deus no passado me trazia esperança e alegria para poder viver. Mesmo nos momentos mais difíceis que nós estamos enfrentando, por favor, não se esqueça, tenha sempre lembranças do que Deus tem feito para você, e ao mesmo tempo o que Ele tem feito para você, faça com que esses feitos gerem em você e em mim mesmo alegria e esperança de viver, e ter a certeza de um novo amanhã. E ele diz assim, e quando ele escreve esse texto, Ellen White diz assim, que ele estava, Davi, retratando o final da batalha de Josafá e o seu exército, quando Deus milagrosamente os libertou, né, daqueles 3 grandes exércitos que haviam cercado o povo de Israel no tempo do rei Josafá. E ele diz assim, venham, vejam as obras do Senhor. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. Parece que Davi estava imaginando uma batalha final. Ele via as lanças quebradas, ele via os carros quebrados, e ele olha para o seu povo e diz o seguinte, olhem para as batalhas. As batalhas não são suas, as batalhas são de Deus. Deposite as suas batalhas nesta noite nas mãos de Deus. E tenha plena certeza que esse texto vai revigorar você. E você vai conseguir experimentar o que Davi experimentou, Josafá experimentou, Moisés experimentou, José experimentaram, todos esses homens no passado. As batalhas não são suas. As batalhas não são minhas. As batalhas são de Deus. Por isso, aqui no verso 10, Davi diz assim, aquietai-vos. No hebraico, a palavra aquietai-vos, ela é expandida no parem de lutar. E eu estou com uma tradução bíblica aqui que diz, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Deixe a ansiedade de lado.
Não fiquem olhando para o amanhã. Vamos viver o hoje. Queridos, vamos olhar para o que Deus tem para nós hoje. Vamos tomar cuidado com a nossa vida. Se você está olhando muito para as redes sociais e as redes sociais estão trazendo ansiedade para você, limite as suas redes sociais. Se os jornais na televisão estão produzindo medo e terror em você e em sua família, limitem esses jornais. Se você está ligado 24 horas com esse aparelho, deixe ele de lado. Limite o seu trabalho, as suas funções. E sabe o que devemos fazer? O que Davi nos aconselhou aqui. Parem de lutar. Aquietai-vos. E vamos voltar os nossos olhos para a palavra. E a palavra nos diz, saibam que eu sou Deus. Queridos, nós acabamos de mudar, vocês sabem, nós mudamos aqui para São Paulo. Já está completando hoje 10 dias. Sabe o que fizemos, a Rita e eu, em casa? Nós fizemos uma experiência. Nesses 10 dias, nós não ligamos a televisão. Eu quero dar um testemunho para você. Nós não estamos sentindo mais falta. Eu quero uma informação, ou entre alguns sites que eu sei aqui, que são sites de redes confiáveis, extraio daqui algumas notícias que eu preciso e nós não estamos mais vendo o que está passando na televisão. Sabe o que produziu em casa? Uma mente mais saudável, estamos mais conectados com Deus, estamos conversando, ela e eu, muito mais do que conversávamos, estamos dormindo mais cedo, minha mente parece que está se fortalecendo, está se revigorando. Hoje estávamos conversando lá em casa, a gente sabe dos problemas, a gente está tomando os nossos protocolos em casa quando saímos, olhamos para as redes sociais da nossa igreja, da nossa comunidade do Pari, da Vila Maria, acompanhamos os sofrimentos dos nossos irmãos, mas queridos, nós estamos descansando muito mais, nos aquietando nos braços do Pai. E eu digo para você, faça essa experiência, porque nós estamos sendo abençoados por Deus, por podermos conectar mais com Ele, em vez de estarmos ligados 24 horas nas redes sociais, nos programas de televisão. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso seguro. Que mensagem inspiradora do Salmo 46. E que essa frase que extraímos desses salmos possa ser a sua frase desta noite e no final dessa semana. Não se esqueça dela. Nada pode destruir aquele que está nas mãos de Deus. Curve a fronte, vamos orar. Bondoso Deus, voltamos nossos pensamentos a Ti nesta noite através de Tua palavra. E como é bom em meio às circunstâncias, em meio a tanta tristeza, em meio a tanta dor, quando a ansiedade, o medo tomam conta de nossas vidas, sabemos que nós temos um Deus que é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Temos a convicção que, mesmo em meio aos nossos sofrimentos e às nossas tribulações, o Senhor está conosco. Como é bom sabermos que dentro de nossa casa nós temos um rio presente ao nosso lado, que nos traz vida, que revigora o nosso coração, que nos cura fisicamente, espiritualmente, e nos oferece a água que nos dará a vida eterna, o Senhor nosso Deus. Que o Senhor esteja presente em nossa família,
Que o Senhor seja o rio que sustente os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo. Ó Deus, que tenhamos a certeza que o Senhor é um Deus altíssimo, que o Senhor está acima de todas as coisas, que o Senhor está no controle dessa terra, e que nada vai acontecer sem a sua vontade, sem a sua permissão, e que tudo vai terminar não da maneira como que o homem quer terminar, mas da sua maneira, como o Senhor deixou claro nas profecias através da tua palavra. Mas que nós temos um Deus presente, o Senhor que nos ouve, o Senhor que compartilha a sua compaixão e o seu amor conosco nos momentos que estamos sofrendo. E temos a grande certeza que em teus braços nada pode destruir se nós estivermos abraçados por Ele. Obrigado por essa certeza. Oramos em nome de Jesus. Amém. No momento, estamos somente com programações remotas, então fique ligado nas nossas redes sociais. No YouTube, temos cultos de adoração todo sábado às 9h30 e cultos de oração toda quarta às 20 horas. No Instagram, temos a live do Pari toda sexta às 19 horas, um debate sobre a lição com o Bruno Barreto e a Mayara Costa. Além disso, no Instagram e no Facebook da nossa comunidade, você encontra muito conteúdo atualizado, quase todos os dias, e algumas outras informações você pode encontrar no nosso grupo de WhatsApp. Um bom restante de semana e até a próxima!